Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque: Comissão de Cidadania debate política de acolhimento para imigrantes. Representante da ONU participou do encontro. Majesc se manifesta sobre os 33 anos da Constituição Cidadã. Luiz Durão provoca discussão sobre regulamentação do uso das motos elétricas. Pelo segundo dia consecutivo de trabalhos em plenário, também não houve votação dos vetos do governo a 4 projetos de iniciativa parlamentar. Com isso, a pauta permaneceu trancada. A repórter Patrícia Bravin traz os detalhes da sessão. Luciana, nesta terça-feira foi lido e começou a tramitar o projeto da LOA, Lei Orçamentária Anual, ela que vai estimar a receita e fixar a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2022. O presidente da Comissão de Finanças, deputado Freitas, anunciou que o colegiado fará audiências públicas para discutir a aplicação dos recursos do Estado com os municípios. O governador do Estado manda o maior orçamento da história do Estado do Espírito Santo para o ano de 2022. São mais de 20 bilhões, enquanto que para o ano de 2021 era 18. Nós subimos mais de 7% o orçamento para a execução do ano de 2022. Esse orçamento passa a tramitar agora na Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças irá reunir em audiências públicas pelo menos 4 regiões diferentes do Estado do Espírito Santo, oportunizando assim que o capixaba possa participar da construção desse orçamento. O capixaba já teve a oportunidade de debate com a Secretaria de Planejamento de forma virtual e agora, quando a gente já pode se reunir de forma presencial, mesmo que obedecendo os critérios dos protocolos, mas nós, a Comissão de Finanças, fará pelo menos 4 audiências públicas em regiões distintas do Estado para debater esse orçamento com o capixaba. Ainda no expediente da sessão, 62 indicações dos parlamentares ao governo foram aprovadas. Destaque para a sugestão do deputado Luiz Durão, para que sejam adotadas pelo Detran, em conjunto com o órgão federal competente, as medidas para regulamentar a circulação de motos elétricas no estado. A moto elétrica se tornou um meio de transporte importantíssimo, pois desafoga o trânsito e contribui com o meio ambiente, emitindo menos dióxido de carbono e outros gases tóxicos na atmosfera. Hoje não existe uma regulamentação para que elas circulem. Essa indicação veio pela necessidade de garantir os direitos dos consumidores de circularem com as motos elétricas que eles compraram e também para dar segurança jurídica ao Estado durante as fiscalizações. Na fase dos discursos, o deputado Majesc destacou o aniversário de 33 anos da Constituição Federal. A Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, a mais avançada de toda a nossa história, porque foi a 7ª Constituição, né? Isso mostra, de 1824 a 1988, nós tivemos 7 Constituições, isso mostra bem a instabilidade da história política brasileira. Essa já é uma das mais longevas, né, Constituição brasileira. E uma Constituição que trouxe avanços significativos, né, nos direitos sociais, nos direitos individuais, na questão ambiental, nos direitos das minorias. Infelizmente, parte disso nunca foi regulamentado e nunca se criou mecanismos efetivos para que isso se tornasse realidade. Então, assim, muito do que está escrito na Constituição ainda está por se cumprir. Por isso, às vezes, algumas pessoas dizem assim: a Constituição brasileira é muito utópica.
né? E aí, por isso, alguns usam isso como argumento para a gente fazer uma nova Constituição. Eu discordo plenamente, eu acho que uma Constituição pode sim ser revista e tal, mas eu acho que nós não precisamos de uma nova Constituição. E se existe alguma utopia ali, na história da humanidade, a utopia sempre foi fundamental, o homem sempre perseguiu a utopia. Então é fundamental que ali continue ali prevendo esses direitos e que nós encontremos mecanismos de fazê-los cumprir, de tal forma que a Constituição represente a realidade da grande maioria da população brasileira, sobretudo aqueles que estão excluídos do processo de desenvolvimento, né? Voltamos ao estúdio com você, Luciana. Obrigada, Patrícia. Vamos dar um giro pelos trabalhos das comissões permanentes. A gente começa com o Colegiado de Justiça, que analisa todos os projetos de lei que dão entrada na casa. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei que permite às farmácias receber receitas médicas de forma online. A autorização deve valer enquanto perdurar a pandemia da Covid-19 no Estado. A proposta foi apresentada por Raquel Lessa e relatada por Vandinho Leite. A Procuradoria da Casa, ela se manifestou pela inconstitucionalidade formal do projeto. Eu vou discordar, porque no meu entender, essa é uma matéria que não se vislumbra dentre aquelas que são competências legislativas privativas da União ou próprio dos municípios. O objetivo desse projeto, ele é aumentar o campo protetivo da população em tempos difíceis de Covid-19, encampando visão humanística, tendo em vista que o objetivo é desburocratizar e permitir a utilização de prescrição médica por meio de aplicativos em ambientes virtuais, como WhatsApp, e-mails e outras ferramentas remotas /virtuais. Assim sendo, no meu entender, eu vou recorrer ao artigo 24 da Constituição, que diz que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 12, Previdência Social e proteção e defesa da saúde. Eu vou incorrer, então, no inciso 12, quando fala de proteção e defesa da saúde, por entender que no campo protetivo atualmente ainda mais importante por conta da Covid-19, eu vou opinar aos demais pares a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da matéria e, consequentemente, pela rejeição do despacho denegatório da mesa diretora para que a matéria continue tramitando, senhor presidente. A Comissão de Justiça votou outros 17 projetos de lei, aprovou 9 deles e considerou inconstitucionais outros 8. O presidente do colegiado, deputado Gandini, anunciou a realização de uma audiência pública para debater projeto de resolução de sua autoria e que propõe mudanças no Pacto Federativo em vigor, de acordo com a Constituição Federal. Esse pacto estabelece as relações entre a União e os Estados e o Distrito Federal, além dos municípios, e o papel de cada um na condução do país. A matéria apresentada é a mesma que outras assembleias legislativas estão debatendo e o objetivo é apresentar uma proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional, assinada por pelo menos 15 assembleias. Esse é um movimento que está sendo feito por um deputado estadual de Santa Catarina, que nós estamos acompanhando aqui no Estado do Espírito Santo. Existe um modelo de alterar a Constituição Federal através de 15 votações em assembleias diferentes, né? O mesmo conteúdo, e há um movimento nacional que já foi aprovado em algumas assembleias, dando maior poder aos Estados federados, construindo de fato uma federação, né? Com mais autonomia aos Estados para decidir sobre outros assuntos que não apenas os que já temos como atribuição. Então vai ser uma discussão importante, esse deputado vem aqui, e como o projeto está tramitando na Comissão de Justiça, nos foi solicitado que a gente fizesse um evento, uma audiência pública, para que ele pudesse apresentar. Em outubro, o foco das campanhas de conscientização protagonizadas pelo Colegiado de Saúde se volta para a prevenção do câncer de mama. 1 a cada 10 mulheres brasileiras terá o diagnóstico de câncer de mama durante a vida. O alerta foi dado pelo oncologista Vitor Fiorim de Vasconcelos em reunião da Comissão de Saúde. O médico dirige o setor de oncologia da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e apresentou algumas metas alcançadas pelo hospital em relação ao câncer de mama, como zerar a fila de espera para cirurgias e reduzir o número de mastectomias, que é a retirada total da mama. Já tem vários estudos que demonstram, desde o início dos anos 2000, que basta retirar
a área que era cometida pelo tumor inicialmente, para que ela possa ser curada. Então, tira-se uma pequena margem, mas com a menor área possível do tumor. Isso preserva a anatomia da mulher, preserva o formato da mama, preserva a autoestima e devolve sempre para a paciente a oportunidade dela conviver de maneira habitual nessa rotina do dia a dia. Segundo o oncologista, a meta agora é reduzir o tempo para o diagnóstico da doença. Existem vários jeitos de se propor uma redução do início do sinal, quando a mulher percebe alguma nodulação, a pele está vermelha, o mamilo inverteu, saiu uma secreção de líquido estranha do bico. O espaço dela perceber isso até ela chegar no Brasil, a maioria das mulheres demora mais do que 200 dias. Então, como que a gente pode propor isso? Existem várias formas. Ela chegar de maneira mais rápida na unidade básica de saúde. O treinamento dos próprios profissionais da unidade básica de saúde para reconhecer esses sinais, essas bandeiras amarelas, esse sinal amarelo de que aquela lesão na mama pode ser um câncer. Ou mesmo ferramentas por meio de aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, em que existem algoritmos já que estão em processo de validação, que são sequências de perguntas e respostas, que conforme forem feitas essas perguntas e respostas, pode-se gerar uma consulta de triagem com um especialista. A comissão também conheceu os projetos desenvolvidos pela AFEC, Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer. Nós não vemos simplesmente uma mulher com câncer de mama simplesmente como um físico, mas também que ela é um ser emocional, um ser espiritual. Então essa visão que a gente tem de cada paciente faz com que a gente leve a ela, através de um grupo multiprofissional, tudo aquilo que ela tiver necessidade. Inclusive com terapias, atualmente com arte-terapia, psicólogo, nutricionistas, e é uma nossa bandeira, né? Câncer tem cura quando é diagnosticado a tempo. Nós estamos nessa campanha do Outubro Rosa, esse lacinho aqui eu tenho feito, tenho espalhado para nossos amigos, para as pessoas que eu encontro, para mostrar a importância dessa campanha de prevenção de câncer de mama. E lembrar você, e como disse o Dr. Vitor, que nós recebemos aqui também, quanto mais cedo você fizer o diagnóstico de câncer de mama, melhor será o resultado do tratamento. 95% dos cânceres de mama são curáveis, mas é preciso que você faça seu exame. Não deixe de fazer a mamografia, que é importante. Não espera aparecer o caroço. Quando você sentir o caroço, o câncer está avançado. Independente de caroço, você tem que fazer a mamografia e deve fazer uma vez por ano. Lembre, não lembre só em outubro, não. Lembre do seu aniversário, dê um presente para si mesma. Faça a mamografia, que você terá um futuro com a sua saúde muito melhor. Imigrantes e refugiados têm em comum a saída do país de origem e a expectativa de acolhimento em uma outra nação. Política pública aprovada pela Assembleia sobre o assunto aguarda manifestação do Executivo. O Colegiado de Cidadania debateu a importância da criação de políticas públicas estaduais direcionadas aos imigrantes e refugiados que procuram o Espírito Santo nessa nova fase de vida. O representante da Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, participou da reunião. José Egas falou sobre as medidas adotadas pelo Brasil para atender a esse público e celebrou a aprovação de projeto de lei que institui a política estadual para a população migrante. A medida foi proposta pelo vice-presidente do colegiado, deputado Emílio Mameri, e aguarda a sanção do governador Renato Casagrande. Segundo Egas, existem quase 83 milhões de pessoas nestas condições no mundo. O Brasil, desde o ano 2016, tem recebido mais de 600.000 venezuelanos, dos quais pelo menos 300.000 continuam no país. E o Brasil tem demonstrado a nível global, a nível regional, um modelo de acolhimento único. Em uma coordenação, em uma parceria do governo federal, dos governos estaduais, municipais, empresa privada, sociedade civil, academia, sistema ONU, para acolher essas pessoas que tanto necessitam da proteção internacional. E leis como a que foi celebrada hoje, uma lei que comemoramos em um estado como Espírito Santo, é simplesmente um novo exemplo
que o Estado Espírito Santo dá, não somente no Estado, mas no país e no mundo todo. A presidente da Comissão de Direitos Humanos da UFES participou da reunião. Ela criticou a falta de estrutura pública para receber os que chegam ao Estado. Não existe um abrigo específico para imigrantes aqui no Estado, nem um abrigo onde as pessoas possam ficar por mais tempo, e eles precisam disso. A gente também sente falta em todos os equipamentos de saúde, onde os migrantes têm acesso, de pessoas que falem outros idiomas. Então, às vezes, falta o treinamento e a contratação de pessoas que possam ter essa comunicação mais facilitada. Já o defensor público federal focou a xenofobia, que é a hostilidade e ódio aos estrangeiros, e o combate a essa forma de discriminação. Refugiados e imigrantes são uma parte muito pequena da população brasileira. Menos de 1% das pessoas do Brasil estão nessa condição. Então é fundamental haver políticas locais que garantam visibilidade como uma forma de garantir acesso a direitos e combater a xenofobia. O projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa é muito importante para a garantia de direitos e, por isso, é tão importante lutar pela sua sanção pelo governador do Estado. Os convidados receberam das mãos do deputado Emílio Mameri uma homenagem pelo trabalho em prol dessas comunidades. Mameri falou sobre a importância da matéria aprovada. Nesse projeto nós temos tudo que nós achamos importante e que foi avaliado por várias pessoas, juristas, assistente social, todas as pessoas que lidam com o tema, para que a gente possa levar para essa população dignidade e trabalho, as pessoas terem sua documentação, poder colocar seus filhos na escola e ter uma vida digna. E o jornal Panorama de hoje se despede com as imagens do cartão postal de Vitória, o Morro do Penedo. O botânico francês Auguste Saint-Hilaire, em sua visita ao Brasil no século XIX, se encantou com o monumento natural e assim o descreveu. Há uma carícia junto à pele causada pelo vento, que se desvia de edificações e traz o cheiro do mar, aquele mais longe, sem fim no horizonte e que fica logo aí. O mundo começa logo depois do Penedo, pequeno pão de açúcar da província, como uma irreal imitação da loja de souvenir. Obrigada pela companhia de sempre. TV Assembleia, mais perto de você.